Ju, cadê você? Cheguei. Opa, Pronto. agora Ai, sim. ufa, acho que Agora agora sim. foi. Agora sim. Acho que agora foi. A gente está concorrendo com muitas coisas hoje. Muitas coisas É acontecendo ao verdade. mesmo tempo. E, então a internet deve estar muito lotada, né? Ju, Me do conta. seu trabalho você tem uma preocupação, já teve ou tem. Porque assim, a gente faz as óperas e muito raramente a gente faz uma estreia, né, mundial de alguma coisa. Sempre a gente faz uma coisa que já foi feita. Existe uma preocupação em você de inovar? Qual é a sua ideia a respeito disso? De inovar em que sentido? Pois é, Não sei. inovar, porque assim, se a gente faz um Rigoletto, se a gente faz uma boêmia, já foi feito tantas e tantas vezes, já disseram tanto sobre aquilo, e a gente continua fazendo ópera. Fazendo Uhum, essas óperas continuam emocionando o público, né? uhum. A música, o texto, tudo tem um poder imenso. E na sua cabeça, como que é isso? Você fala assim, eu preciso fazer uma coisa que ninguém fez, ou você vai exatamente no que você tem dentro, óbvio, eu imagino que sim, mas isso tem a ver com inovação ou tem a ver com simplesmente deixar ser? Eu acho que quando a gente pega um trabalho para fazer, que é do século XVIII, eu fiz também lá em Manaus a ópera barroca, Handel, que é de uma época muito anterior à nossa, Átila, que a gente ia fazer agora, o Verdi pegou uma história que é lá do ano 400, do Império Sim, Romano, para fazer em 1800, e aí a gente pega e refaz agora. Eu acho que, na minha opinião, essa coisa do tradicional é inevitável que você tenha o seu ponto de vista. Assim, é sim. impossível a gente remontar uma época que a gente não viveu. Remontar uma época que a gente não viveu. Por mais que você tenha a pretensão de ser historicamente fiel, aquela época, né? Então eu quero colocar uma pilastra ou um figurino que seja historicamente fiel, ou um diálogo com um cantor que seja historicamente fiel. Então acho que quando a gente pega, à primeira vista, um trabalho assim, ou um texto, Malu, a gente dividiu uma direção também, fizemos juntas o Morcego, lá em Manaus. É, E aí inevitavelmente a gente está colocando um olhar nosso, que é um olhar contemporâneo do tempo que a gente vive. A primeira vez peguei o texto, fui ler. Eu estou lendo com a experiência histórica que eu tenho, com a experiência do tempo que eu tenho, com a experiência do momento que eu estou vivendo. E aí, no momento que eu estou lendo aquele texto, automaticamente, com a minha vivência, por mais que você faça uma pesquisa histórica do que foi, do que aquilo quer dizer naquele momento, o meu olhar contemporâneo é inevitável. Eu acho que é inevitável não contar essa história de uma forma contemporânea. O que eu procuro fazer assim, no meu processo é ter a primeira vista é ler o texto só, e aí vou atrás da referência original, do que foi aquele texto, de outras coisas históricas, e da impressão que eu tenho daquele texto, e dessa impressão de que eu tenho se ela se conecta com o mundo que a gente está vivendo hoje, e como, né? E por que eu tenho aquela impressão, sem tentar ver muitas referências de outras óperas. Algumas pessoas falam, eu vejo tudo para não fazer igual. Uhum. Eu não vejo tudo para não fazer igual. Eu parto do princípio de que tem que ter uma verdade que a gente só vai conseguir contar aquela história, não eu sozinha, que não sou eu sozinha que vou criar esse conceito ou que vou criar esse espetáculo, mas uma verdade com que aquilo que você está dizendo. E quando a gente fala em inovação, eu acredito que inevitavelmente é inovação, que as tentativas que a gente faz de resgatar uma coisa que a gente não viveu, não é feliz. Por mais que a gente coloque ali, eu vou colocar um figurino, vou optar por colocar um figurino de época ou fazer uma referência a um figurino de época, mesmo que nesse momento eu não faço um figurino fidelíssimo àquela época, um cenário fidelíssimo àquela época, eu acho que, inevitavelmente, o nosso olhar é um olhar contemporâneo da nossa vivência e do tempo que a gente está vivendo. É um pouco isso, sabe? E isso se expressa na forma que a gente vai contar aquela história,
e as discussões vêm para o mundo contemporâneo. Você está contando aquilo, até um teatro, às vezes, quando faz uma escolha de um repertório, por que que você está montando aquilo naquele momento? A escolha de um teatro. Eu acredito que o teatro vai fazer uma programação artística, ou você mesmo, né, com a sua iniciativa, que queria... muito importante para as pessoas terem mais iniciativas como a sua, Sim. como outras que estão surgindo agora, de companhias independentes, que conseguem colocar um pouco mais de abertura para o mercado, de oportunidades para que todo mundo possa se expressar Palco, um pouco, né? mais... Palco. Palco, que eu acho que às vezes tem muita gente que fala que não porque é um cantor internacional, porque é um cantor internacional. Eu acho que a diferença maior é a quantidade de vezes que eles têm oportunidade de pisar num palco. Não às tenho vezes, a menor né? dúvida. Que a gente não tem. E aí você vê no ensaio a diferença de intimidade com o processo mesmo, com o diretor de cena, a diferença de intimidade de pessoas que estão começando, né? Com o maestro, com o diretor de cena, com o processo mesmo todo. Quando você coloca um cantor da mesma idade, talvez num contexto que se teve muito mais oportunidade de pisar num palco e de exercitar, talvez aquela pessoa já teve oportunidade de errar 300 vezes. E a gente, às vezes, acha, não, tem que acertar, porque senão nunca mais eu vou voltar, nunca mais vou me dar a oportunidade. Não é? E aí, que importante você falar isso. Puxa vida. E iniciativas como a sua, iniciativas, por exemplo, da Mirna, da Marina Considera, Luciana Costa e Silva, que criaram um núcleo de ópera aqui, que eu também tive a oportunidade de dar aula, de que tinham alunos de diversos níveis, tinham alunos amadores, tinham alunos profissionais, semiprofissionais que estão na escola de música já cursando, até muito pelo trabalho delas. Tem gente que gosta de ópera, que tem uma voz que faz aula particular, mas que todos estavam ali com a oportunidade de pisar num palco. A gente faz uma montagem do nosso jeito, com a limitação que aquelas pessoas e com as possibilidades que aquelas pessoas oferecem naquele momento. Não é limitação, eu posso ir até aqui nesse momento, Ciclano pode ir até aqui nesse momento, mas ok, estamos fazendo. E aí é uma oportunidade de fazer a ópera e de colocar... E aí eu acho que isso pode ser uma democratização, sim, também, sabe? Encarado como uma democratização. Porque não necessariamente para gostar de ópera, às vezes você só quer fazer um curso livre ali, pisar. É uma exigência técnica muito grande para você ter. E aí você está tendo a oportunidade de fazer, de errar, de acertar, de se apaixonar, dentro da experiência que você tem naquele momento. Dentro do que aquele momento, ninguém vai colocar você para se expor num lugar que você não pode. Você só pode cantar uma frase, você vai lá e vai cantar uma frase. E vai pisar no palco, e vai fazer cena, e vai se relacionar, e vai falar. Se naquele momento você ainda não se sente para cantar 2 frases ou 3, mas eu acho que isso é um pouco de democratização. E iniciativas como essas da Marina, como a sua, da Mary também, que está aqui, que coloca o trabalho dela em pauta em vários encontros que a gente tem também. Essas iniciativas desses profissionais de vocês que têm essa iniciativa de fazer, movimenta muito nesse sentido tão necessário, de que quando você vai pisar num palco, é a última chance da minha vida, né? É a primeira e única. Eu nunca fiz. E única. Nem na escola, nem quando eu estudei, nem nem quando eu estava na faculdade. Eu não pude, eu não consegui. E aí são oportunidades de ouro e iniciativas que promovem oportunidades grandes dessa prática que a gente não tem. Então, eu acho que enquanto diferença assim, de um cantor nacional, internacional, quando eu vejo, às vezes eu trabalho com 2 pessoas da mesma idade, eu vejo a diferença de relação pela prática, não por um a desejar de que a gente não pode fazer. E aí, posso até comentar uma coisa, assim, eu tinha oportunidade de... poucas coisas, algumas, mas sempre... vou viajar ali. Ok, vou ver uma ópera. Vou viajar aqui. Vou ver uma ópera. Vou viajar ali. Vou ver uma ópera. E eu acho que a gente não deixa nada a desejar. Não é verdade? Eu estava conversando com o Maestro Malheiro. Nas nossas produções, a gente tem um borogodó tão grande para fazer. Tem muita coisa que, tecnicamente... as pessoas têm mais dinheiro que a gente, né? Mas se der pouco dinheiro para fazer o que a gente faz com pouco dinheiro, assim, que é milagre, né? O que a gente consegue realizar com pouco dinheiro, com qualidade profissional, eu acho que a gente não deixa nada a desejar. Eu passei 5 semanas na Companhia de Ópera da Filadélfia também, quando a gente fez uma coprodução em Manaus com a Companhia de Ópera para fazer a Flauta Mágica aqui. E aí eles me chamaram para ir lá para ver um pouco do processo, e é um processo
excelente, tecnicamente excelente, né? Porque você tem equipes grandes para fazer tudo, você tem estrutura, uma estrutura muito, muito grande. Dinheiro fica elástico na nossa mão. Alguém falou, amém. Exatamente. A Mary. Verdade. E aí, a gente tem, às vezes, não se tem a estrutura, mas a gente tem borogodó para fazer, força de disposição e mão de obra qualificada, assim, também. E aí, né? e aí que falando, consegue, na marra, colocar isso no palco, fazer acontecer e arrasar, né? Você falou duas palavrinhas muito interessantes aqui, que me dão um link para o que eu queria já te perguntar. Você falou em contemporaneidade e você falou em borogodó. Me fala um pouco de Alma. Alma, para quem não sabe, foi uma produção feita no Festival do Amazonas de Ópera, no ano passado, em 19, não foi? Foi, e ganhou o ano prêmio da passado. revista Concerto. Foi um trabalho lindíssimo. Foi muito orgulho pra gente, pro festival inteiro, pros nossos parceiros, a Georgia que tá aqui, que fez aquele cenário maravilhoso. Ópera de Cláudio Santoro, que eu estava lá fazendo uma Estuarda. E vocês estavam enlouquecidos aprendendo a ópera e tentando decifrar o que estava escrito naquelas partituras que ninguém conseguia entender. Tem processos e processos, né? Alma, a gente não foi chamado com tanta antecedência, já tinha uma intenção do festival de homenagear, obviamente, o centenário do Cláudio Santoro, que era amazonense, mas teve uma reorganização, a ópera que a gente ia fazer, a minha equipe acabou não rolando, a gente fez Alma. No final, olha, minha amiga Adriane Queiroz, um beijo enorme! Feliz aniversário para Denise! Daqui a pouco Denise de Freitas então. hoje, sim. A Alma. A Alma, exatamente. Mas Alma foi um processo muito difícil, né? Ok, você vai dirigir Alma. Aí chegou a Alma aqui. Caramba, e a Alma, né? Figurino da Laura Françoso, maravilhosa. E aí chegou a Alma, e aí chegou a partitura. Que partitura que chegou? Os manuscritos do Cláudio Santoro chegaram aqui em casa. Sim. Aí, pô, legal. Nenhuma referência. Os manuscritos do Cláudio Santoro e nenhuma referência. Peguei e falei, gente, vamos fazer o seguinte, vou atrás de uns amigos pianistas para alguém fazer uma leitura para mim aqui no Rio. Perdi meus amigos pianistas, porque eu ligava para as pessoas, falava, oi, tudo bem? Então, eu tô com uma partitura aqui do Cláudio Santoro, manuscrito, tá? Mas você podia me dar uma ajuda para ler, porque eu estou começando a entender a música, para a gente começar a trabalhar, começando, mas já terminando, que a gente não tem tanto tempo assim, aí, vamos lá? Dou a partitura para você, a pessoa sumia, simplesmente, claro, manda, mais fofo do mundo, depois nunca mais eu vi a pessoa. Eu falei, olha só. Marcelo, tô perdendo meus amigos pianistas, não tem ninguém aqui para ler esse negócio não. Aí o Marcelo, ai meu Deus. Aí depois conversei até com o Renan também, que trabalha lá em Manaus. Ele falou, nossa, foi super difícil, fiquei um dia inteiro para ler 2 páginas, não sei, que difícil. O trabalho de decifrar, né, de não estar num... Então foi um esforço muito grande de todo mundo de colocar isso para frente. O Marcelo começou a fazer as leituras com orquestra e me mandar para as partes todas orquestradas, para eu começar a trabalhar na música. O que aquela música me passa? Enquanto isso, enquanto não chegava para mim essa parte musical, eu comecei a trabalhar no texto do Oswald de Andrade, que a Alma é uma... Ai, meu Deus! Amo Adriane Queiroz também. A gente tem aí uma afinidade artística de vida também. E aí, eu comecei a trabalhar no texto do Oswald de Andrade, que é do livro Os Condenados. A Alma ela foi lida na Semana de Arte Moderna, de 22, no Teatro Municipal de São Paulo, abaixo de vaias monumentais, porque Oswald de Andrade estava rompendo com aquele romantismo do Machado de Assis, com aquele tipo de relacionamento certinho, e abrindo as portas dos prostíbulos para a gente ver, isso daqui também é amor, isso daqui também é relação, isso daqui é um problema, isso aqui é um problema social. E aí as pessoas não aguentaram ver aquilo, né? A pressão e aí foi lido abaixo de vagas lá na Semana de Arte Moderna. Oi, Maria Auxiliadora, lá de Manaus também. E aí o que aconteceu? Comecei a trabalhar em cima disso. O texto do Oswald de Andrade é absolutamente maravilhoso, curto,
e curto cinematográfico recortado, como ele se propunha na época com essa linguagem mais moderna, né? Rompendo alguns padrões, absolutamente cinematográfico, absolutamente recortado e que, ao mesmo tempo, nesse recorte te traz sensações imediatas. Você lê uma frase, você sente uma coisa. Você lê outra frase, você sente outra. E aí eu fui anotando as sensações que eu estava tendo em cima daquela meu primeiro contato, que era o material que eu tinha. E quando você tem um libreto de uma ópera, não só de ópera contemporânea, mas de qualquer ópera, muitas partes do texto original, a maioria, é suprimida, muitas vezes porque ela é substituída pela música. A música traz esse caráter que, ok, não vamos colocar essa parte, a gente coloca em música, né? O libretista, quando trabalha com o compositor diretamente. Então, então tem isso, né? Tem a coisa de muitas partes do libreto ser suprimida. Então a gente já tinha um formato do texto original, que é completamente cinematográfico, completamente recortado, com muitas partes dele suprimida quando foi transposta para um libreto e musicado depois. E aí era um texto muito difícil, com passagem. Uma frase, passaram 2 anos. Outra frase, passaram 3 anos, né? Então, difícil de entender temporalmente como é que a gente vai fazer essas transformações, como é que vai fazer, enfim, tudo acontecer tecnicamente, mas antes de tudo, que história que a gente quer contar com isso? Então, tudo que o texto do Oswald mexeu comigo, que eram dos condenados, o nome do livro que me chamou muito a atenção, de todos serem produtos dessa sociedade, né? É uma história de uma menina de 20 anos que sai do interior do Amazonas, mas no caso era Belém, do Rio, eles falam do Rio, mas era Belém, no caso, e vai morar em São Paulo com o avô. Aí ela se apaixona por um Mauro, esse Mauro se torna o cafetão dela e acaba prostituindo, e ela implora um pouco por esse amor, tem um pouco de sede desse amor, do desejo, que tudo aparece ali misturado nessa menina de 20 anos e acaba por ser humilhada pela sociedade. E a gente levou um pouco essa discussão de que nós produzimos todos os condenados. A sociedade, enquanto sociedade, produz quem bate, produz quem apanha, produz todas as aceitações que a gente tem. Eu fiz um estudo da violência contra a mulher, que desde sempre foi legitimada muitas vezes, né? Você tem o direito de fazer isso ou aquilo com aquela mulher, está escrito na lei, e aos poucos as coisas foram se rompendo, especificamente na década de 20, quando foi construído esse texto, era o momento que as mulheres começavam a sair nas ruas, e começavam os cabelos mais curtos, né? A conquistar o voto, e por aí vai. E por mais que a gente tenha essa consciência histórica de quanto foi necessário vencer, de quantas conquistas foram necessárias e ainda são necessárias, a gente, apesar da consciência histórica, a gente continua muitas vezes praticando as mesmas coisas, né? Praticando os mesmos atos. Então a gente tinha um grupo de bailarinos que para mim eram os bailarinos contemporâneos, que com dança contemporânea, com apego à dança contemporânea que se misturava naquele visual e que traziam essas figuras mais contemporâneas para mim, como se a gente tivesse a consciência mesmo do processo histórico e a gente ainda não fosse capaz de promover uma transformação. Então a gente manteve os figurinos na década de 20, com uma pesquisa da Laura, algumas, e essas bailarinas com essas pegadas mais contemporâneas, inserção de vídeo também, que foi feito pela Angélica de Carvalho, e um elenco de ouro experiente, que era a Denise de Freitas, como Alma. A Denise é uma artista que é de uma sensibilidade ímpar, assim, é uma artista inteira, com uma energia absurda, uma potência enorme de expressão, uma potência enorme de uma verdade quando ela está aí no palco, uma inteireza com a voz e com tudo que envolve aquela cena, com uma compreensão. Então, eu já era apaixonada, cheguei ali e pronto, apaixonei mais ainda. A gente se deu tão bem nessa coisa da troca, do olhar, nos papos, no que a gente queria dizer, sobre como é essa visão feminina. E também no elenco tinha o maravilhoso Juremir Vieira, super experiente, com esses anos de experiência, com carreira também nacional, internacional, e o Homero Velho também, como os personagens principais, e todo o coral do Amazonas, o Emanuel, que fazia o avô da Denise também.
pessoas que têm foi uma potência, assim, muito forte, foi muito legal realizar isso, falar desse assunto, nesse contexto, trazer isso um pouco, poder conversar sobre isso com todo mundo. Até quando eu fui falar a primeira vez com o coro, eles lembram lá que eu me emocionei falando um pouco dessa história de violência, de como a gente ia retratar isso, de quem fazia a sociedade que apontava, da nossa responsabilidade enquanto sociedade, do que a gente produz enquanto sociedade, da responsabilidade que a gente tem como o outro, dependendo de como a gente se posiciona. O palco é o lugar que exerce isso nas nossas relações ali com os colegas artistas, com todo mundo que está trabalhando com a gente, né? Então, João Vlami, os coreógrafos também, tive uma relação muito próxima com o André, do arte, a gente começou a conversar antes, utilizando a ferramenta aqui da internet, que eu estava no Rio, a Georgia em São Paulo, a Laura em São Paulo, o Marcelo em Manaus, o André em Manaus, e a gente foi costurando um pouco a distância. Comecei a trabalhar primeiro com a Denise, com o balé, né? Como era essa relação dessa mulher, né? Nesses espaços, nesse bordel, como ela chega ali, como ela vai tomando gosto também depois pelo dinheiro e pelo vício e tudo que vicia, né? E como é que a gente vai produzindo e fazendo com que essa roda continue a girar exatamente dessa forma. Então, foi um pouco a discussão que a gente levou em Alma. E a gente teve a presença da família do Cláudio Santoro, os filhos, a esposa, então, a Gisele, que foi uma grande celebração eles se sentiram representados, assim, foi muito gostoso depois de receber o carinho da família e do público também com essa história. Tinham aplausos e um nervoso também, né, de tudo que estava sendo colocado ali. Tem cenas de espancamento, tem uma crueza muito grande também, e que acontece de uma forma muito rápida. Para isso a Georgia criou nichos, eram casinhas, como se fossem casinhas, nichos de cada personagem, onde cada personagem vivia no seu mundo e como é romper esse seu mundo para conviver com outros personagens, né? Quais são esses espaços comuns. Então, teoricamente, a gente criou esses espaços que convergem para um lugar só, onde acontecem esses encontros. Tem os espaços de encontro comum, mas que a gente está tão fechada dentro do nosso mundo que esse olhar para o outro precisava ser rompido, né? Sair desses nichos para você conseguir enxergar a realidade do outro, como é que a gente se relaciona. E acho que isso vai ampliando para todos os tipos de relação que a gente tem, e que foi um pouco que a gente tentou levar para o palco. E enquanto contemporaneidade, voltando àquela sua pergunta anterior, eu acho que é isso. Eu acho que o olhar contemporâneo é inevitável. Por sorte, eu fiz essa ópera que era contemporânea, era da década de 80. Está disponível online, sim, Camila. Eu não sei onde agora, mas depois eu passo para o Paulo aqui, eu vejo. Opa! E aí, eu acho que é inevitável isso. O que a gente está vivendo, o que a gente está observando no mundo. E quando você lê, imediatamente você vai, igual, por exemplo, o Átila, que a gente começou numa discussão. Posso falar aqui um pouquinho? Todo mundo já sabia que era o que ia fazer, que já tinha anunciado, e que infelizmente foi interrompido por essa situação nossa atual. Uhum. Mas comecei a pensar sobre o contexto de guerra, porque ali ele é colocado muito como vilão, porque a história é contada muito do lado do Império Romano, poucas fontes você tem direto dos hunos, porque os hunos é um povo que não tinha o registro escrito enquanto forma de registro mesmo, né? Não tinha registro, era oral. Era uma tradição mais oral do que escrita, então boa parte da história coloca ali como vilão. E eu comecei a encontrar pontos na música, e a partir de um filme que eu vi também, a pensar um pouco sobre a guerra, sobre quais são as possibilidades que a gente tem de harmonizar e que de repente a gente não consegue, né? E que de repente a gente quebra essa sensação de harmonia. A gente tenta, vai, como talvez esse momento que a gente está vivendo agora, que é um momento que veio, que a gente todo mundo precisa pensar no coletivo, de algum modo, todo mundo tem uma participação responsável no coletivo, e a gente já entrou em guerra por conta disso, né? Assim, Sim. É como se fossem oportunidades, né? Não quero chamar de oportunidade, mas oportunidade no senso de um acontecimento que
que coloca a gente em choque com os nossos valores e com os nossos relacionamentos e com o nosso comportamento e com as nossas escolhas. Então, a mesma coisa lá do Otelo que eu estava pensando, eu sei que quando você tem uma possibilidade de ter uma responsabilidade coletiva, um compromisso coletivo, uma necessidade, e ainda assim, muitas vezes a gente não consegue, né? Então, discutindo um pouco essa questão do que é natureza, o que é cultura, né? O que a gente aprende a ser assim, a gente nasce um pouco assim. Então, tem um pouco disso, assim, no meu trabalho e no como colocar o contemporâneo próprio, que é inevitável, eu acho. Inevitável enquanto leitura, quando você dá a primeira olhada. Quando você olha a primeira vez, pum, é inevitável, porque eu sou contemporânea, estou vivendo em 2020, estou passando por isso e isso, nasci nesse contexto, cresci, passei durante os anos de minha vida por isso e isso, então quando eu vou ler, sou eu lendo um negócio. Eu, com a minha experiência, com a minha história de vida, é um pouco isso, assim, eu acho. Bacana, nossa, quanta coisa. Eu percebo. Eu não sei se todo mundo está tendo o mesmo problema que eu, mas eu não te vejo. Se vocês puderem me dizer, eu não vejo a Ju, só vejo a Ju congelada. Mas, ok. Eu não sei se eles estão me vendo. Eu estou me vendo e estou te vendo. Estou vendo nós dois aqui bonitinho. Ótimo, então talvez seja um problema meu aqui. Talvez seja um problema meu. E, Ju, o que você acha, qual é a sua opinião a respeito da ópera no cinema? Não, ninguém tá me vendo. Me arrumei toda, ninguém tá me vendo. E o perfume, né? Ah, poxa vida. Tá, que pena. Tudo bem. Mas, não, o que acontece? A ópera no cinema é um recurso que não começou a ser utilizado agora, né? Agora a gente está começando a pensar mais seriamente sobre isso por conta dessa situação que a gente está vivendo agora. Mas não é um recurso que surgiu agora, né? Há muito tempo, já alguns Só um pouquinho, Ju, só um pouquinho. Tem muita gente incomodada aqui e eu também estou bastante de não estar vendo você. Vamos fazer o seguinte, eu vou encerrar e a gente faz todo aquele processo de novo. Tá bom? Pessoal, volta aí.